Only be, only be, all things are only be, all things are only. Momento de meditação. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Deixando escapar a pressão. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Deixando Escapar a Pressão, no parágrafo 34 em diante, o profeta diz: mas existe uma pressão sobre o povo hoje, e essa pressão não tem limite ou qualquer linha denominacionais. Ela não tem linha de idade, ela não tem nenhum respeito de pessoa. Ela está sobre o jovem e o idoso, bom e mau, está sobre todos pressão. Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa, todos estão correndo aqui e indo ali, e indo a parte alguma. Isto é simplesmente para esse tipo de era, e eu sei que esta igreja seria contaminada com isto, como toda parte está contaminada com isto. O tabernáculo está contaminado com isto. Todos os lugares, o mundo inteiro é um dia de pressão. Apressam, 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 apressam e esperam. Dirigem a 90 milhas por hora e então chegam em casa para jantar e esperam 2 horas
até que fique pronto. Isto é certo. Esta é a hora. Naquela correria e rapidez, isto coloca você numa tensão nervosa. A esposa diz alguma coisa um pouquinho contrária, você quer soltar-se, mau humor. O marido diz alguma coisa, você bate seu pé e lhe diz para ir para a sala. Vem? Bem, agora, marido, eu não quero nenhuma palavra com você. Vá para fora. Esposa, eu estou tão nervoso. Vem. Por quê? O que há? Vem. Tudo isto junto, esta tensão aumentando, então os resultados disto estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar. Isto é certo. Agora, isto fará o pobre agir daquela maneira. Isto fará com que a classe média haja daquela maneira. Isto fará com que o rico haja daquela maneira. Isto fará com que o errado haja daquela maneira. Isto fará com que o muito bom haja daquela maneira. E isto fará com que o bom haja daquela maneira. Porque isto é tensão, vapor formado, tem que explodir em algum lugar. Vem, senão você explode a caldeira. Agora, nós encontramos isto aumenta com o passar dos dias. Você fala com seu chefe, se você está trabalhando, bem, fulano, e se você fala para a criança, vem aqui, mamãe, eu estou, veja, ali está você. Isto se forma, que coisa, vem, você se sente como se você fosse, se a cabeça fosse fugir. Eu sei, eu estou com isto todo dia, então eu sei o que isto significa. Ela se forma e nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo estaria em volta como um leão que ruge, e se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, correndo sobre alguma coisa, você fará decisões que você não faria se você se assentasse e pensasse sobre isto. Cerca de 3 anos atrás, eu estava numa viagem de caça e eu tive um guia índio e eu caço realmente apressado. Esta é a coisa. Este simplesmente sou eu. Vê você? Um daqueles formadores de pressão. Então eu estava caçando com o índio e eu pulei do cavalo e havia algum alce em cima na montanha e eu comecei dando a volta e o velho índio, com cerca de 10 anos mais velho que eu, ele era simplesmente um ofegante vindo atrás de mim. Eu disse: vamos, chefe, vamos. Disse: muito rápido, muito rápido. Eu pensei: bem. Eu disse:
vamos. Eu comecei e ele disse, muito rápido. Eu diminui o próximo movimento, muito rápido. E eu desci para uma caminhada muito rápido. Oh, que coisa! Eu disse, chefe, o alce está lá em cima. Ele disse, ele permanece lá. Ele nasceu lá. Eu disse, eu acho que está certo. Ele permanece lá. Ele nasceu lá. Ele disse, pregador, caça muito rápido, espanta toda a caça para longe. Disse, faça como o índio, anda uma vez e olha 9 vezes. Bem, eu queria saber que tipo de movimento eu teria que empregar para chegar lá, onde eu estava, numa corrida em cima da montanha. Ele disse, caminha uma vez, então olha 9 vezes. Olha em volta ao redor de tudo, 9 vezes antes de você dar outro passo. Oh, que coisa! Porém, vê você, ele não tem nenhuma pressa. Eu pensei naquilo, e minha preciosa velha mãe, que está na glória esta noite. Alguém disse, por que você não usa uma flor branca hoje, significando que sua mãe está morta? Eu disse, minha mãe não está morta, minha mãe está viva. E então, se eu usasse uma vermelha, e então as pessoas diriam, eu pensei que sua mãe estivesse morta. Assim, para não confundi-los e formar mais pressão, eu simplesmente deixei tudo isto fora. Vem, ela não está morta, ela está adormecida, ela está em Cristo. E então a era nervosa, neurótica em que estamos vivendo, e vocês sabem, e tudo isto os doutores não têm nenhuma resposta, pois eles estão afetados com isto também. Eles não têm a resposta, eles não sabem o que fazer. Você diz, ó doutor, minha cabeça está para explodir, eu não sei o que fazer. Bem, ele diria, eu também estou bem, não há nada que você possa fazer. Ele lhe passará um tranquilizante, e quando aquilo terminar o efeito, você estará mais nervoso do que você estava da primeira vez, como um homem bêbado tomando um drink extra para rebater sua embriaguez. Vê você? Então você não pode fazer isto, não há nenhuma resposta, eles não a têm, porém Deus tem a resposta. Isto é o que queremos tomar, falar a respeito. Eles têm a resposta, Deus tem a resposta, Ele é a resposta, Cristo é a resposta para cada problema que nós temos. Agora, nós vamos falar sobre Ele agora.
no Velho Testamento, houve um tempo quando um homem podia formar pressão lá no passado, e aquilo era quando ele fazia alguma coisa errada. Se ele derramasse sangue inocente, bem, então ele estaria em fuga. Porém, tão logo quanto aquele homem que matou, o erro que ele cometeu, aquele homem, ele cometeu o erro para alguém de sua gente, o caçaria até encontrá-lo, e ali ele o mataria. Era dente por dente e olho por olho. E vê você, um homem não tinha nenhum lugar para parar. Se ele cometesse alguma coisa acidentalmente, e naturalmente as pessoas não acreditariam, bem, ele tinha que safar-se, porque tão logo quanto ele fizesse isto, então os parentes desse homem ou mulher, quem quer que fosse, eles começariam a procurá-lo, e quando o encontrassem, era dente por dente e olho por olho. Esta é a maneira que eles viviam, e assim ele não podia parar em parte alguma. Ele era um fugitivo, ele não sabia o que fazer, e ele estava fugindo, um tipo próprio de hoje. Eu penso que isto é o que está causando tanta pressão. Nós estamos fugindo, isto é o que acontece com o mundo, sabendo que estão errados, sabendo que a vinda do Senhor está próxima e a pressão aumentando, e eles estão fugindo. Motel, cassino, luxúria, pecado, decadência moral, qualquer coisa para dar vazão. Ouve na televisão piadas sujas, qualquer coisa para dar vazão. Eles estão em fuga a algo que está para acontecer, e eles sabem disto, e eles estão tomando a si mesmo para a morte, com prazeres e tudo mais. Fugindo, eles sabem que há algo prestes a acontecer. O mundo fala disto, nós sabemos que alguma coisa está para acontecer. Este mundo pode ser explodido antes da luz do dia. Cada nação está sob tensão, porque uma vez eu estava na África e eu estava observando uma ovelha alimentando. Era um cordeirinho, uma ovelha de porte médio, e a criaturinha estava comendo muito pacificamente, e de repente ele ficou impaciente, e ele dava uma mordida, ele olhava ao redor, ele dava uma mordida, e quando ele estava calmo, eu estava observando, ele parecia tão calmo. Eu pensei, não é aquela calma lá fora? Olhe para aquela criaturinha. O pastor que estava cuidando delas
tinha ido para o curral, atrás nativo de cor, e eu observei esta criaturinha, e após um tempo ele ficou nervoso. Eu pensei, que há com aquele sujeitinho? Eu estava observando, claro, através de binóculos, e ele ficou tão nervoso. Ele olhava nesta e naquela direção, ele começou a berrar. Ele não sabia o que fazer. Bem, eu pensei, o que faz aquela criaturinha ficar tão hesitada de uma vez? Agora ele estava num pequeno campo de pasto, mas ao longe lá atrás eu observei alguma coisa surgir e abaixar novamente, cerca de meia milha, aproximadamente 800 metros dele, bem escondido no mato, um leão deslizando. E aquela criaturinha, alguma coisa nela estava levando ao ponto que sabia que havia perigo em algum lugar. Ele não podia ver, porém o leão havia farejado a ovelha e ele tinha que ser rápido agora para pegá-la antes que o pastor a pegasse, a tirasse do caminho. E assim então, observando-o, a tensão tinha se formado e numa distância esse leão estava deslizando realmente fácil. E embora a ovelha não pudesse ver o leão, mas havia algo dentro dela que lhe contava que o perigo estava próximo. E esta é a maneira que é hoje, que existe algo dentro das pessoas que permite que elas sabem que alguma coisa está para acontecer. Nós sabemos disto. Os cristãos sabem, o mundo sabe, o beberrão sabe, o jogador sabe, o homem de negócio sabe, os governos sabem, as nações sabem, as Nações Unidas, todos eles sabem que alguma coisa está para acontecer. Tem se formado uma tensão. Deus os abençoe com esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.